Bom dia, 1001, bem-vindos aí ao ensino médio. Hoje nós vamos dar início aí à nossa revisão do volume 1. Eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção. Bom, nós vamos começar falando sobre o tempo, né, o Simple Past. Quando nós pensamos no passado simples, precisamos saber o seguinte: indica uma ação concluída em um tempo determinado. Esse é o primeiro pensamento, uma ação concluída. E qual é o verbo auxiliar? What's the auxiliary verb? Did. Empregado em todas as pessoas gramaticais. Então, eu vou usar o did para todas as pessoas. O verbo principal, ele deve ser conjugado somente na forma afirmativa. Então, o verbo principal, ele só pode ser conjugado na forma afirmativa. As expressões-chave: yesterday, ago, last, tá? Essas reticências que eu coloquei, in this case I use 3 days ago, last year, last day. Aí vocês podem complementar. Exemplo, gente. Kate made the bed 1 hour ago. Então, nós temos aí a forma afirmativa. O verbo principal é o make, o to make, e aí ficou aí made. A negativa. Kate didn't make the bed 1 hour ago. Na negativa, vocês devem perceber que o verbo ele volta para a forma básica, tá? Ele volta para a forma básica. Já na forma interrogativa, did Kate make the bed 1 hour ago? Então, eu também tenho o verbo auxiliar voltando lá para a forma... Colocou o verbo auxiliar, volta lá para a forma básica, tá? Então, se toda vez que eu usar o did, eu já sei que o verbo principal ele fica na forma básica. Assim, nós conseguimos concluir lá o que vocês aprenderam sobre o passado simples no primeiro bimestre do ano passado. Agora nós temos o past continuous. Gente, quando eu falo em past continuous, é uma ação que estava acontecendo nesse exemplo que eu coloquei para vocês em um tempo indeterminado. Então, o verbo auxiliar was e were. E o verbo principal, nós devemos acrescentar o ing. Só existe uma exceção. Se a última letra do verbo for a letra E, eu tiro o E para colocar o ing. Então, eu coloquei para vocês um exemplo. Na forma afirmativa, nós temos o sujeito, feel, o verbo auxiliar, was, o verbo principal acrescido de ing, reading, e o complemento, a book. Então, feel, was reading, a book. Agora, na negativa, se vocês observarem, a diferença é que eu só acrescentei a partícula após o verbo auxiliar. Feel, wasn't, reading, a book. E na interrogativa, eu troquei a posição do sujeito com o verbo auxiliar. Was Phil reading a book? Então, vejam que o verbo no gerúndio, ele será mantido nas 3 formas. Tudo bem? Seguindo, pessoal. Present Perfect Tense expressa a ideia de que algo aconteceu em um tempo indeterminado no passado e ainda está em desenvolvimento no presente. Pessoal, quando nós pensamos na fica no Present Perfect, nós pensamos em uma ação que começou e não acabou, tá? Os verbos auxiliares, nós temos o has e o have. Aí eu coloquei para vocês, né? Has nós usamos nas terceiras pessoas, have nas demais. O verbo principal, the main verb, ele deve ser conjugado no passado particípio. Vou chamar a atenção de vocês, que lembrando que quando o verbo ele é regular, então nós devemos o verbo regular, da mesma forma que ele é conjugado no passado simples, ele é conjugado no passado particípio, gerando aí um verbo biforme, tá? No exemplo eu coloquei assim: Saul has fixed my car. Esse has fixed é o nosso present perfect, que é o verbo auxiliar, to have, mais o verbo principal no particípio. Na negativa, Saul hasn't or has not fixed my car. Vejam que esse hasn't eu posso usar tanto forma cheia quanto forma abreviada, e o verbo principal ele continua no particípio, ele não volta para a forma básica. E na forma interrogativa, has Saul fixed my car? Então, nesse caso, vejam que eu troquei lá, começa com o verbo auxiliar, o sujeito, e o verbo também no particípio. Tudo bem?
ainda em Present Perfect. Agora nós vamos ver as expressões chaves, né? Ever, never, since, for, just, already e at. Coloquei para vocês as peculiaridades de cada expressão, tá? Então, quando eu preciso falar de experiências vividas, em perguntas eu vou usar o ever. Experiências ainda não vividas, nas respostas eu vou usar o never. Para indicar quando aquilo começou, eu vou usar o since. Para indicar a duração da ação, eu vou usar o for. Para indicar que aquela ação durou por curto tempo, eu vou usar o just, que ele é empregado em frases afirmativas, e a posição dele é entre o auxiliar, o has, e o verbo principal no particípio. Already eu uso para informar que aquilo aconteceu mais cedo, aconteceu cedo ou mais cedo do que se esperava. Ele também é colocado entre o auxiliar e o principal. Ele é utilizado em frases afirmativas e perguntas. E, geralmente, como eu falei que ele é auxiliar e principal, então eu tenho afirmativa, fica o sujeito, e aí eu tenho o auxiliar, aí sim entra already e depois entra o verbo principal. No caso de perguntas, vai começar com auxiliar, aí depois do auxiliar ele vai entrar o sujeito, a expressão e mais o verbo no particípio. Enquanto o yet, ele indica até o momento, e ele é colocado em frases negativas e perguntas. Porém, a posição dele é sempre no final da frase, tá? Então, aqui nós conseguimos olhar até então o passado simples, ação concluída, o auxiliar é o did, vimos o past continuo, que nós temos o auxiliar was e o were, mais o verbo no gerúndio, vimos o present perfect. Esse último slide vai falar do simple past e do present perfect. Gente, simple past é uma ação completa no passado, finalizada. E o presente perfeito é uma ação não finalizada. Então, coloquei para vocês um exemplo, chama a atenção de vocês para esse last, porque mal o aluno olha e vai dizer assim, então tem o last, é o passado simples. Cuidado, se ele vier precedido pela expressão since, já sabemos que ele é o presente perfeito. Então, é diferente também, tá? Olha aqui o verbo, ó. Aqui eu tenho um verbo e aqui eu tenho uma locução. Então, Jack worked hard last Friday. É diferente de eu dizer Jack has worked hard since last Friday. A ideia do primeiro é dizer que o Jack trabalhou bastante na última sexta. Ou seja, ele começou a trabalhar e acabou. E a ideia da segunda frase, o Jack ele começou a trabalhar desde a última sexta e ele ainda está trabalhando. Tá? Ele ainda não terminou a atividade. Tudo bem, pessoal? Bom, é uma breve explicação. Em caso de dúvidas, tragam aí as dúvidas para a sala digital ou para a sala presencial, tá bom? Um abraço para vocês e até